Olá, tudo bem, turma do terceiro ano? Hoje então a gente começa mais uma videoaula de arte e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma artista muito interessante. Dessa vez a gente vai falar sobre uma artista brasileira, nascida em Minas Gerais, e a gente vai conhecer um pouquinho da obra dela. Quem tiver a apostila pode acompanhar lá na página 14. E aí vocês devem estar se perguntando, prof, por que você escolheu essa artista pra gente conhecer? Porque essa artista, ela também trabalha com o corpo, com o uso do corpo na arte, mas de uma maneira diferente. O Pollock, que nós conhecemos na aula passada, que trabalhava com Action Paint, ele utilizava o seu próprio corpo para produzir as suas imagens, para produzir as suas pinturas. E a artista Lygia Clark, ela cria objetos que precisam da interação do público, das pessoas que estão observando. Ela quer criar um objeto que faça uma interação entre o espectador e a obra de arte, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. A Lygia Clark é uma artista que faz parte de um movimento chamado neoconcreto da arte. Esses artistas do movimento neoconcreto, eles estavam pensando a partir das referências de artistas lá do futurismo, lá da época, de uma época mais antiga, como Malevich, um russo que também trabalhava com formas geométricas. E aí eles estavam pensando nas formas geométricas de uma maneira geral, certo? E a Lygia Clark, ela chega um momento que ela pensa assim, poxa vida, pra mim não está bastando eu criar obras apenas para apreciação. Eu preciso que os meus trabalhos eles sejam interativos. E aí ela começa então a trabalhar com performances e cria então objetos que não são nem pinturas, nem esculturas. E ela chama então essa série de objetos que ela cria, chamada de casulos. Após os casulos, então, ela cria os bichos, que são essas obras que a gente tem lá na página 14 da nossa apostila. Quem puder dar uma olhadinha lá na página 14 vai acompanhar e vai ver algumas fotos. Os objetos do casulo, eles são placas metálicas, assim como os bichos, placas metálicas com formas geométricas. E aí ela junta essas formas geométricas e cria articulações para elas, como se fossem dobradiças. Então isso permite que aquela peça ela possa ficar fechada, aberta, que ela possa virar para o lado. Enfim, é possível que a gente modifique a forma. A partir dessas formas geométricas juntas umas às outras. E aí ela cria então esse objeto que torna-se então uma referência no trabalho da Lygia Clark, porque ela tem a intenção que as pessoas justamente interajam com essa obra de uma maneira mais direta. Então, se a gente for numa exposição da Lygia Clark, a gente não vai precisar ficar observando apenas a obra, assim como a gente precisa fazer com algumas outras esculturas e algumas outras obras. É uma obra interativa, que é muito interessante. E aí, pessoal, a gente vai então conhecer um pouquinho mais sobre a obra desse artista. Eu vou deixar um vídeo aí do lado para vocês verem um pouquinho mais do trabalho dela. Vou deixar um link para vocês acessarem. E na página 15, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, na qual vocês vão pegar lá no material de apoio de vocês um modelo e vocês vão criar então o bicho de vocês. Ali na página 15 nós temos o passo a passo dessa atividade. Primeiro você vai começar pintando as partes do seu bicho, depois você vai fazer desenhos também nele se você quiser, senão você pode pintar de uma cor só. Lembrem-se que a estética do trabalho é muito importante, então você pensar nas cores que você vai usar, de que forma elas vão ficar, se nós unirmos umas às outras, será que vai ficar interessante? Será que não vai ficar muito poluído? Então vocês vão pensar nisso. Em seguida, vocês vão destacar as partes e vão dobrar lá nos locais indicados, com as faces dos moldes que você pintou viradas para cima. Vocês vão posicionar o lado A com o lado A e o lado B com o lado B. Tá tudo
escrito lá no moldezinho. Aí vocês vão juntar os moldes com a fita adesiva e o bicho já está armado, o seu bicho está pronto. E aí então você pode experimentar várias formas de você posicionar ele. Virando, colocando de cabeça para baixo, para o lado. Então você vai experimentar várias formas que vão dar vários resultados visuais diferentes, certo? E aí depois vocês vão ficar pensando, como a Lígia Clark trabalhava de maneira abstrata, nenhuma forma dela tinha o sentido de ser uma figura que nós conhecemos. Mas muitas lembravam alguns bichos. Então, se nós fizermos relações com os animais que a gente conhece, de repente vocês podem encontrar várias formas de bichos diferentes. Então, uma brincadeira legal que dá pra fazer com esse bicho aí que vocês vão criar. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, a Prof. Rafa tá à disposição. Façam o bicho de vocês, fotografem e mandem lá no e-mail da prof. Lembrando que tem que colocar o seu nome, na descrição do e-mail, turma e atividade, ok? Então, acessem o link aí com a exposição da Lígia Clark para vocês darem uma olhadinha aí um pouco mais e conhecerem um pouquinho mais sobre essa artista tão interessante, tão importante, brasileira, ok? Tchau, tchau, tchau e até a próxima aula.